Vamos lá. O que aconteceu meio que na antivéspera ali, ou no entorno do prazo de escrever o artigo? É, a Argentina sofreu um golpe na democracia delas, apesar da democracia delas, então, da democracia deles. Então, foi eleito uma figura lá que parece ser representante da extrema-direita. Estou dizendo parece só para aquela paranoia de ex-advogado, já que agora eu sou só professor. Então, em alguns grupos apareceram algumas pessoas, até que eu conheço e tal, e falaram: vencemos o fascismo, meio que como se fosse o diálogo entre o Brasil e a Argentina. A Argentina perdeu para o fascismo e o Brasil teria vencido nas eleições. E aí aquela afirmação me causou muita estranheza, porque o fato da eleição ter permitido que a gente escolhesse um candidato que não era fascista, não quer dizer que a gente ganhou do fascismo. Então, apesar dos termos, mas aquela frase, a célebre frase, né, que o fascismo está sempre pronto para reproduzir, ele usa outros termos um pouquinho mais, não chegam a Tocio. ser ofensivos. Que eu não é que vai que uma releitura atual, o fascismo está sempre pronto para se reproduzir. E eu fiquei pensando naquilo porque é uma afirmação tão frágil, tão superficial da gente dizer que a gente venceu o fascismo, porque a gente olha para o nosso Congresso Nacional, a gente olha para as afirmações que vêm até do STF, e como é que eu vou acreditar que a gente venceu o fascismo? Então, não é uma frase muito fácil de engolir, ainda mais por gente que se diz porta-vozes ou figuras que entendem que podem influenciar alguém. Então, especificamente, hipoteticamente, alguém que teria essa conotação. Eu fiquei me perguntando, será que a gente venceu o fascismo? E até contrapus, fiz um contra-argumento. Pessoas, me desculpe, mas a gente não venceu o fascismo. Eleições municipais agora, eleições para vereador agora, eleições para deputado na sequência. Como é que eu vou dizer que a gente venceu o fascismo? Então, dito isso, a motivação a frase dessas pessoas foi motivada por conta da perda ou da escolha por um candidato de extrema-direita que aparentemente tem discursos fascistas. E dizendo que aqui a gente conseguiu vencer, sendo que a gente tem esse Congresso que a mim não convence que não venceu. Então, assim, talvez meio que invertendo, né, o fato da motivação, mas é porque justamente as primeiras frases demonstram que como que a gente até hoje lida bem com o Código de Processo Penal, que foi estabelecido a partir de um momento ditatorial que dialogava diretamente com o fascismo. A dúvida naquele momento da ditadura de Vargas era se o Brasil ia apoiar o nazismo e o fascismo, porque dialogava diretamente com eles. Tanto que a Volta Redonda nasce por conta disso, né? A cidade de Volta Redonda é o troféu da aliança que o Brasil fez para não adotar ou para não ir para o lado do nazismo. Então, assim, tipo, a gente ganhou os materiais para poder produzir uma corrida industrial no Brasil tardia, exatamente em Volta Redonda. Então, veja que isso permeia um pouco da minha estrutura. E justamente no momento ditatorial, a escolha do Francisco Campos foi a inspiração de um Código de Processo Penal exatamente fascista, literalmente declaradamente fascista, que é do Mussolini, que é o código do Rocco, que era o ministro da Justiça Mussolini, e essa mesma pessoa foi a pessoa que escreveu o ato institucional número 1. E ele só não continuou, né, Gaspar? Justamente porque ele faleceu, senão ele continuaria fazendo os outros atos institucionais. Daí essa motivação me levou a indagar, propriamente dito, se a gente venceu o fascismo, sendo que a gente está há 80 anos com o código mais fascista a cada dia que passa. Então, dito isso, eu precisava fazer essa vinculação quase dialógica, quase que anacrônica,
mas de um momento fascista que foi construindo outros momentos a partir de um código que retroalimenta esse mesmo fascismo, autoritarismo. Eu sou presidente, estou, né, que é transitório, mas estou presidente do Observatório da Mentalidade Inquisitória, e o Ferraioli vai dizer que todo sistema autoritário, todo sistema antidemocrático escolhe códigos e estruturas inquisitoriais. E os sistemas democráticos, a seu revés, escolhem sistemas acusatoriais, como o Código de Processo Penal. Um Código de Processo Penal, para a gente simplificar, que o juiz possa produzir provas ou que o juiz possa condenar com pedido de absolvição do Ministério Público, um Código de Processo Penal que permite que o juiz possa prender uma pessoa sem o Ministério Público pedir a prisão, é um Código de Processo Penal inquisitório. E esse Código de Processo Penal inquisitório que entrega para o juiz esse poder é justamente um código que alimenta um sistema autoritário. Acontece que no Brasil, e aí muito rapidamente, a gente passou, e a Constituição é muito clara nisso, porque a gente passou por uma esperança de que o judiciário daria conta de impedir novos fascismos. Mas acontece que ele não tinha a precaução de que ele também podia ser manutenção do próprio fascismo ou de estruturas como a de lawfare, de perseguir quem pode candidatar e assim quebrar a lógica democrática de um processo a partir do processo penal. Então é no processo penal que sempre os limites do Estado vão alcançar. Então sempre chega no limite onde? No processo penal. É no processo penal que a gente justifica a morte de um cidadão falando que era para morrer, é no processo penal que a gente justifica uma pessoa que era para candidatar ou que era para ganhar uma eleição a não concorrer à eleição. Então, é no processo penal que está estabelecido o estado de exceção a partir ali do que a gente vai pensar nas construções até de alguém que gostava muito do modelo nazista, que é o Carl Schmitt. Então, enfim, sem me alongar, veja que a gente é fruto desse sistema. Não, será que a gente pode afirmar realmente que a gente venceu o fascismo? A luta é diária. E esse livro é uma obra de arte na luta, na memória e na lembrança de que a gente tem que vencer o fascismo. Mas eu não sei se essa luta nunca vai alcançar uma vitória. O importante aí vai ser sempre estar lutando, porque sempre a gente precisa evitar que o fascismo venha.